Os judaizantes estavam também na Galácia, onde se tornaram uma forte ameaça contra a sã doutrina das igrejas. Paulo ensinava a valorização das Sagradas Escrituras. Como responder a um judeu que mostrava no Velho Testamento a obrigatoriedade da circuncisão de obediência à lei? Os antes ensinavam que a salvação dependia também da lei, principalmente da circuncisão. Há igrejas onde as pessoas não podem entrar no templo de sandálias ou sapatos e são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo ensinam, irão pisar terra santa. Bora aí para mais um vídeo falando sobre a judaização da igreja evangélica no Brasil. Já fiz um vídeo sobre isso. Mais um aí para você tirar as suas próprias conclusões. A estranha judaização de igrejas evangélicas no Brasil. É isso mesmo. Bora aí falar um pouco sobre isso, ou mais um pouco sobre isso. Muitos costumes judaicos sendo introduzidos nas igrejas evangélicas, mas vamos aí. A igreja deve guardar festas e costumes judaicos? A Bíblia deixa alguma evidência de que tais políticas são para os cristãos, para nós os cristãos? Independentemente de dados históricos, extra-bíblicos, devemos nos deter ao estudo das Escrituras e esclarecermos tais questionamentos. É da Bíblia a palavra final sobre o assunto, não é do pastor Eduardo Rogério. E para começarmos o nosso estudo, é interessante nos debruçarmos sobre a carta de Paulo aos Gálatas, pois os irmãos da Galácia estavam passando por uma, digamos assim, uma situação semelhante à da igreja de hoje. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, os judeus estavam presentes em todo o Império Romano, principalmente nas cidades mais importantes. Muitos deles se converteram ao cristianismo e, dentre os convertidos, havia aqueles que queriam impor a lei mosaica sobre os cristãos gentios. São os judaizantes. Assim como os fariseus e saduceus perseguiram Jesus durante o período mencionado pelos evangelhos, os judaizantes pareciam estar sempre acompanhando os passos de Paulo a fim de influenciar as igrejas por ele estabelecidas. Para que você entenda melhor, Paulo ia e abria um trabalho, abria uma igreja, né? E esses judaizantes que não aceitavam o fim da lei, eles não aceitavam o sacrifício de Cristo. Por não entender o sacrifício de Cristo ali na cruz, eles queriam ainda viver debaixo da lei. E quando Paulo abria um trabalho, eles vinham atrás de Paulo, eles seguiam as ações de Paulo e chegavam nessas igrejas querendo impor a lei aos irmãos. E assim Paulo vivia sempre nesse trabalho duplo, porque o difícil já era chegar e abrir e consolidar um trabalho ali. E o mais difícil era depois ter que confrontar essas ideias que eles impunham sobre os irmãos, então deixando assim aqueles irmãos confusos. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? E essa questão entre judaísmo e cristianismo percorre o Novo Testamento.
Os judaizantes estavam também na Galácia, onde se tornaram uma forte ameaça contra a sã doutrina das igrejas. Aqueles judeus davam a entender que o evangelho estava incompleto. Para conseguirem uma influência maior sobre as igrejas, eles procuravam minar a autoridade de Paulo. Exatamente. E para isso eles atacavam a legitimidade do apostolado de Paulo, como tinham feito em Corinto. Então, bora falar mais um pouco sobre o evangelho judaizante. Os judaizantes chegavam às igrejas com o Velho Testamento nas mãos. Isso se apresentava como um grande impacto para os cristãos. O próprio Paulo ensinava a valorização das Sagradas Escrituras. Mas como responder a um judeu que mostrava no Velho Testamento a obrigatoriedade da circuncisão e da obediência à lei? Além disso, eles apresentavam Abraão como o modelo para os servos de Deus. Os judaizantes ensinavam que a salvação dependia também da lei, principalmente da circuncisão. Segundo eles, para ser cristão, a pessoa precisava antes ser judeu, não por descendência, mas por religião. E foi para combater as heresias judaizantes que Paulo escreveu aos Gálatas e mostrou àqueles irmãos que voltar às práticas antigas e aos cerimoniais da lei era cair da graça, era negar o sacrifício de Cristo. Está lá em Gálatas 5, do 1 ao 10. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, ou seja, os 612 mandamentos. De Cristo vos desligastes vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro segmento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Paulo escreveu aos Gálatas. Algo parecido tem ocorrido ou tem acontecido na igreja brasileira nos dias atuais. Os judaizantes modernos ensinam que devemos guardar as festas judaicas, ler a Torá nos cultos e etc, etc, etc. É muito comum nós vermos cristãos usando quipás, né? Eu já citei no outro vídeo aquele bonezinho usado pelos judeus buscando ligações genealógicas com o povo israelita para que possam obter nacionalidade judia, entre outras coisas. Até mesmo nos cultos de algumas igrejas, músicas e danças judaicas foram inseridas, né, nos cultos. Em nome do amor a Israel, a bandeira da nação é colocada na igreja. Será que um árabe desejoso por conhecer Cristo entraria nesta igreja? O shofar
é tocado e promovem-se as festas com a promessa de uma nova unção sobre a vida de quem participa de tais celebrações. É um novo avivamento, o tal do novo avivamento que muitas igrejas prometem. Há igrejas onde as pessoas não podem entrar no templo de sandálias ou sapatos e são orientadas a tirar os calçados, pois, segundo ensinam, irão pisar terra santa. Há notícias de denominações no Brasil, irmãos, onde os assentos foram retirados do templo ou dos templos e os crentes ficam de joelhos, em posição semelhante à usada pelos judeus nas sinagogas. Uma famosa apóstola apregoa, inclusive, a necessidade da igreja evangélica brasileira guardar o sábado. Em uma entrevista a uma antiga revista, ela declarou: "Meu contato com Israel me mostrou várias coisas, como os dias proféticos e as alianças. 6 dias trabalharás e ao 7º descansarás." Êxodo 31 declara que o sábado é o sinal de uma aliança perpétua e da volta de Cristo. Afinal, devemos ter a preocupação de celebrar as festas judaicas, usar quipá, colocar pano de saco, banhar-se de cinzas? O cristão tem essas obrigações? O que diz a palavra sobre esses assuntos? Bom, sobre a ideia da guarda do sábado e a sugestão da tal pastora de que isso faz parte de uma aliança perpétua, verifiquemos o seguinte: preste bastante atenção. Usar a expressão aliança perpétua para referir-se à aliança feita entre Deus e Israel é desconhecer a transitoriedade dessa aliança apontada pela Bíblia. Se não, vejamos, a Bíblia menciona a existência de 2 alianças. A primeira foi firmada entre Deus e o povo de Israel. Está lá em Êxodo 19. Logo que saiu da terra do Egito e se acampou junto ao Monte Sinai. A aliança foi ratificada com o sangue de animais, como se lê em Êxodo 24. No livro de Hebreus, o escritor se reporta a esta aliança dizendo: "É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã púrpura e sopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós." Está lá em Hebreus 9, do 18 ao 20. Pois bem, essa aliança não integrava o povo gentil. Salmo 147, 19 e 20 mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Embora o povo de Israel tivesse prontidão em responder que observaria essa aliança, na verdade, não a cumpriu, de modo que Deus prometeu nova aliança. Essa promessa foi registrada por Jeremias. "Vêm dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz para com seus pais no dia em que os tornei
em que os tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 34. E novamente o escritor do livro de Hebreus se reporta a essa nova aliança, afirmando que ela já tinha sido estabelecida por Jesus Cristo. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de superior aliança que está afirmada em melhores promessas. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Ainda Paulo, falando sobre a antiga aliança, declara: ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo os Coríntios capítulo 3, versículo 6. Logo, não se pode falar em aliança perpétua, referindo-se à primeira aliança entre Deus e Israel. O que talvez a apóstola quisesse, mas não o fez, era dizer que o sábado é um mandamento perpétuo, como se lê em Êxodo 31, 16 e 17. Todavia, assim ela estaria incorreta. Não procede dizer que a guarda do sábado deva ser observada pelos cristãos, os cristãos de hoje. Isto porque a palavra perpétuo não se aplica só ao sábado, mas também a vários outros preceitos que os guardadores do sábado nunca se dispuseram a cumprir, como, por exemplo, a circuncisão. Pois Gênesis 17, 13 e 14 diz o seguinte: com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. E agora teremos que nos circuncidar também? Será que é assim? Ou não seria mais coerente guardar os significados espirituais de tais ordenanças e não o seu aspecto cerimonial? Um outro argumento da tal apóstola é a de que o domingo tem origem pagã. Ela diz: Roma teve um imperador que adorava o sol. Daí, Sunday, dia do sol, do inglês domingo. Por essa questão pagã, a tradição chegou até nossos dias. Entretanto, porém, mas, esse é um argumento pueril, frequentemente citado por eles para imprimir a ideia de que a guarda de outro dia, que não o sábado, é de origem estritamente pagã. Tão pagã quanto a palavra Sunday é Saturday, dia de Saturno, sábado em inglês. O dia era dedicado ao deus Saturno e prestava-se culto com orgias e muita bebida. Os dias da semana levavam nomes pagãos, e não só o domingo. Constantino, por sua vez, foi primeiro imperador romano a adotar o cristianismo. Quando o fez, promulgou vários decretos em favor dos cristãos, destacando-se o de 7 de março de 321 a.C. Se vale o argumento de que a guarda do domingo é de origem pagã, por ter sido Constantino
quem firmou o primeiro dia da semana como dia de guarda. Então teria que reconhecer que a doutrina da Trindade também tem origem pagã. Só uma correção aqui. Eu disse aqui 321 antes de Cristo. Errei. É 321 da era cristã. Beleza? Então, bora prosseguir. Então, a Trindade também tem origem pagã, pois foi o mesmo Constantino quem presidiu o Concílio de Nicéia em 325, quando foi reconhecida biblicamente a deidade absoluta de Jesus. Jesus sempre foi Deus verdadeiro, ou passou a sê-lo depois do Concílio de Nicéia. E o domingo passou a ser dito como dia de adoração em decorrência do decreto imperial, ou os cristãos já o tinham como o dia de adoração? Quanto ao uso do quipá, atente para o significado desta indumentária judaica, segundo os judeus messiânicos. Quipá simboliza que há alguém acima de você. O significado da palavra quipá é arco, que significa compreensível quando pensamos em seu formato. A quipá é um lembrete constante da presença de Deus. Relembra o homem que existe alguém acima dele e de que há alguém maior que o está acompanhando em todos os lugares e está sempre protegendo como o arco e o guiando, onde quer que vá. O judeu estará sempre acompanhado de Deus. Este é o significado do quipá. É costume judaico, desde os primórdios, um homem manter sua cabeça coberta o tempo todo, demonstrando isso, humildade perante Deus. É expressamente proibido entrar numa sinagoga, mencionar o nome divino, recitar uma prece ou bênção, estudar Torá ou realizar qualquer ato religioso de cabeça descoberta. Fica o questionamento: é necessário para um cristão usar um quipá para lhe lembrar a presença de Deus? É preciso usar esse gorrinho para não esquecer de que Deus é soberano e está acima de todos e de todas as coisas? Não basta para o verdadeiro cristão o fato de que o próprio Deus habita em nós por meio do seu Espírito? Fica o questionamento de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Clériston Andrade é o autor de todo esse estudo aqui, os créditos a ele. Eu apenas transmiti a você porque achei muito interessante, bem esclarecedor. E é isso, irmãos. Será que o sacrifício de Cristo não foi o bastante para nós? Será que a morte de Cristo na cruz não foi o bastante para nós? Nós precisamos de mais coisas, como eu disse no primeiro vídeo. Nós precisamos pôr a arca, nós precisamos pôr tendas, nós precisamos pôr candelabros, nós precisamos pôr quipá, nós precisamos pôr estola, nós precisamos de várias coisas para afirmar que somos cristãos. A nossa fé não tem bastado, a nossa fé não basta para acreditar no sacrifício salvador de Cristo. Nós precisamos inserir coisas materiais quando
A própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. Mas não bastou o sacrifício de Cristo, nós precisamos inserir coisas tocáveis, coisas materiais em tudo isso para somar-se ao sacrifício de Cristo, porque só a morte de Cristo não foi suficiente para a nossa redenção? Será que é assim, irmãos? Ou será que é apenas e tão somente criancice mesmo? É alguma coisa que eu tenho que fazer de diferente para chamar a atenção? Então vou botar uma estola. Vou botar uma arca aqui no púlpito. Vou pôr um quepá. Eu preciso ser diferente. Mas Cristo nos chamou para sermos iguais. Bom, tire aí as suas próprias conclusões. Espero que esse vídeo, esse pequeno estudo, seja bem útil para você. Que Deus te abençoe. Paz. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!